Oi, nós somos alunos da Multivix e viemos através deste apresentar o nosso trabalho da matéria de saúde coletiva, que tem como tema Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. O grupo é composto por mim, Joyce, Letícia, Lucas e Mariana, dos cursos de Biomedicina, Fisioterapia e Nutrição, orientados pela professora Ana Carolina Bonelar. Em 1981, como Ano Internacional da Pessoa Deficiente, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou em 1982 o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência. No artigo 23, capítulo 2 da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição determina que é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios cuidar da saúde e assistências públicas, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Atualmente, na Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata como deficiência toda ausência ou insuficiência de alguém realizar determinada atividade. Em função disso, as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida têm direito a atendimento prioritário e algumas normas de acessibilidade estabelecidas pelo governo. Outros instrumentos legais vêm sendo estabelecidos desde então, regulamentando os ditames constitucionais relativos a esse segmento populacional, com destaque para as leis, que fala sobre o apoio às pessoas com deficiência, a Lei Orgânica da Saúde, atendimento prioritário e determinando critérios para a promoção da acessibilidade. E os decretos que dispõem sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência é a regulamentação das leis nº 10.048 e 10.098. A portaria do Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Pessoas com deficiência no Brasil. O entendimento ao conceito da deficiência vem evoluindo no mundo todo, quando se formou um conceito que reflete a estreita relação entre as limitações que as pessoas com deficiência experimentam, a estrutura do meio ambiente e as atitudes da comunidade. O Brasil vem se organizando em termos de dados estatísticos oficiais sobre as pessoas com deficiência. Mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter alguma deficiência, segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, o número representa 23,9% da população do país. Meu nome é Letícia e eu vou falar da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. A presente política do Ministério da Saúde, voltada para a inclusão das pessoas com deficiência em toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS, caracteriza-se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com deficiência no Brasil. E esses propósitos gerais podem ser definidos como um amplo leque de possibilidades, que vai da prevenção até a proteção dos agravos à saúde, passando também pela reabilitação, que é proteger a saúde da pessoa com deficiência e reabilitar na sua capacidade funcional e desempenho humano, contribuindo assim para a sua inclusão em todas as esferas da vida social e prevenindo os agravos que determinam o aparecimento da deficiência. Suas principais diretrizes a serem implementadas solidariamente nas 3 esferas de gestão e incluindo as parcerias interinstitucionais necessárias são: promoção da qualidade de vida, prevenção de deficiência, atenção integral à saúde, capacitação de recursos humanos, melhoria dos mecanismos de informação e organização e funcionamento dos serviços. Meu nome é Lucas e agora eu vou estar dando continuidade no trabalho explicando a parte do para que aconteça. A viabilização da política deve ser uma conjugação de esforços que tiveram seu início quando, por decisão política dos governantes, responderam positivamente às reivindicações e movimentos sociais de pessoas com deficiência. Os gestores do SUS nas 3 esferas do poder, com a parceria entre as áreas de educação, desenvolvimento social e os direitos humanos, de forma articulada e integrada, eles buscam a consolidação de projetos para a inclusão dessas pessoas com deficiência na nossa sociedade. As sociedades devem se modificar constantemente de modo a atender às necessidades de todos os seus membros.
Uma sociedade inclusiva jamais vai admitir preconceito, discriminação, barreiras sociais, barreiras culturais ou pessoais. É importante a gente também ressaltar que a inclusão das pessoas se dá também por meio de ações na comunidade, onde a gente vai buscar a remoção das barreiras arquitetônicas e atitudinais, as quais impedem que essas pessoas com deficiência se relacionem com o restante da sociedade. Agora eu vou estar falando sobre as principais causas de deficiência e a sua evitabilidade. Primeiro a gente tem aqui a falta de assistência ou assistência inadequada às mulheres durante a gestação e o parto. Essas podem ser evitadas com investimento e melhorias na qualidade do pré-natal, do parto e do pós-parto. Depois traz aqui pra gente as hereditárias ou congênitas. Essas são decorrentes de questões genéticas e pode ser prevenida em parte com exames pré-natais e com serviços de genética clínica para que haja o aconselhamento dos pais. Depois a gente tem a desnutrição, que na maioria dos casos ocorre em família de baixa renda, principalmente em crianças que já passaram do primeiro ano de vida, e pode ser evitado por meio de políticas públicas, como por exemplo de distribuição de renda. A gente tem também consequentes de doenças transmissíveis como rubéola, sarampo, paralisia infantil. Tem a sífilis, que é sexualmente transmissível, que pode afetar gestantes, no caso, e elas são evitáveis por meio de políticas que vão promover campanhas de informação, de vacinação, etc. Depois a gente tem as perturbações psiquiátricas, que vai falar sobre que pode levar a pessoa a viver situações de risco pessoal. Em parte são evitáveis por meio de proteção à infância, do diagnóstico precoce e até de uma assistência multiprofissional atuando sobre a pessoa. Por último, a gente tem os traumas e as lesões, que fala que em muitos casos são resultados do abuso de álcool e drogas, que esses fazem com que os índices se elevem drasticamente, os índices de acidentes no trânsito, o que vai levar a mais traumas e lesões. E isso pode ser evitável por meio de políticas públicas integradas e multissetoriais. No geral, a gente vai conseguir promover que todas essas principais causas de deficiência sejam reduzidas e gerem melhores condições de vida para toda a população. E por último, eu vou falar aqui que atuar sobre esses fatores que a gente citou, é importante e deve ser feito por todos, que inclui os poderes públicos, entidades governamentais, não governamentais, as famílias e os indivíduos.